é? É Os pais que não conhecem estas nuances entre os cuidados de neonatologia ou os cuidados pediátricos a um bebê doente, simplesmente são pais que, perante uma situação em que o seu bebê tem que ficar internado, não percebem bem esta diferença de se o meu bebê tem aqui um problema na clavícula e tem que ficar aqui no hospital internado, eu posso cá ficar com ele, não é? Porque é verdade isto, certo? Não estou a cometer nenhum erro, pois não? O bebê pode, o pai ou a mãe podem ficar, um dos pais, o pai ou a mãe. Mas se o meu bebê nasceu prematuro, assim que eu, como mãe, tenho alta hospitalar, eu vou-me embora, mas o meu bebê fica. Então, mas como é que é? O acompanhamento, seja de um bebê prematuro, seja de um bebê de 5 anos, de 1 mês, é sempre, é um direito dos pais e é um direito da criança. Portanto, quer ele seja prematuro, quer ele não seja prematuro, todas as crianças têm o direito, pela Convenção dos Direitos da Criança e demais legislação nacional, têm direito a ser acompanhados pelo seu pai ou pela sua mãe ou por um cuidador, no caso de não ter nem pai nem mãe. Agora, a questão aqui são, mais uma vez, as infraestruturas, se o permitem ou se o não permitem. Ou às vezes, ainda que o não permitam, ou melhor, às vezes, ainda que não o favoreçam, não deve ser negado a ninguém o direito ao acompanhamento, porque isso é uma lei, é um direito da criança, sendo prematura ou não. Mas o acompanhamento, mas então há condições para os pais lá ficarem, nem que seja sentados numa cadeirinha. E daí a minha questão. Agora voltamos à infraestrutura. Se habitualmente os serviços de internamento, até pela sua configuração, que habitualmente não são em open space, tirando, por exemplo, os cuidados intensivos pediátricos, que aí quase que é um bocadinho, as condições são um bocadinho semelhantes às unidades de cuidados intensivos neonatais. Portanto, será mais uma vez a infraestrutura que pode não o favorecer, mas não existe lei nenhuma que o proíba, porque é um direito das crianças ao acompanhamento, prematuro ou não. Sim, eu diria que essa diferença na realidade não existe entre os cuidados pediátricos e os cuidados neonatais, a não ser neste Mas não concorda que existe esta percepção por parte do cidadão leigo? Eu julgo que não, espero que não, porque é exatamente isto. As crianças têm direito a ser acompanhadas e 24 horas por dia, o tempo que os pais quiserem. Podemos não ter ou não as estruturas para isso. Na maior parte dos serviços de pediatria, não de neonatologia, as condições que há é um cadeirão ao lado da cama, em que apenas um dos pais pode estar presente na grande maioria dos sítios à mesma. Por isso não vamos diferenciar estes cuidados dos cuidados neonatais para os cuidados pediátricos, como que os cuidados neonatais fazem uma coisa pior do que os cuidados pediátricos depois já permitem. Isso eu não acho que seja verdade. É realmente a verdade é que as infraestruturas e sobretudo as unidades com espaços grandes abertos, os vulgos open space, têm alguns constrangimentos de privacidade para a permanência 24/24 horas e precisariam de muitas instalações de serviços de apoio, de casas de banho, duches, balneários, que habitualmente que muito frequentemente está em falta, ou se não está em falta, não têm as condições ideais. Mas eu direi que, de um modo geral, a criança internada após a alta da maternidade ou a criança que nasce e fica internada terá os mesmos direitos e as mesmas condições para acompanhamento. A comparação que está a fazer com alguns recém-nascidos que ainda não tiveram alta da maternidade e cujas mães, e que ficam lá em vigilância, e as mães ficam lá também retidas durante 2 ou 3 dias e depois, comparativamente com o do lado que está na neonatologia, as mães têm que ir para casa, não é? Suponho que será essa a situação. Sim. Essa e não só. Provavelmente seja, porque é claro que há uma certa pressão sobre os serviços do puerpério, do pós-parto, né, que a certa altura, se vamos lá acumulando mães e mães e mães, não é? Não temos sítio onde ficar. Estamos a falar de coisas diferentes. Isso é a permanência do internamento também. Sim, eu penso que era isso que estava aqui a ser referido. Sim, mas mesmo não só. No meu caso em particular, no meu e noutras mães e pais que tiveram bebés que nasceram prematuros, mas que depois tiveram outros internamentos no pós-alta, não é? Portanto, no caso, por exemplo, da Beatriz, ela foi operada em Santa Marta e nós pudemos ficar com ela. Portanto, em hospital pediátrico,
em cardiologia pediátrica e podemos ficar no dito cadeirão como refere, portanto, não temos uma cama, temos um cadeirão, mas é permitido, nós conseguimos tomar banho na unidade e estar 24/7 a acompanhar os nossos filhos. Numa unidade neonatal isso não é possível, ou seja, nós podemos ficar 24, portanto é verdade que podemos ficar, mas ficamos numa cadeira e não temos duches, não podemos usufruir do resto das instalações, pelo menos na altura e na maioria das unidades com os pais com que falamos, isso não é possível. Portanto, na unidade de cuidados intensivos não é possível estar todos os dias a dormir numa cadeira porque não existem, de facto, a não ser as salas de pais que algumas unidades têm, mas nem sei se têm todas, portanto não sei se todas as salas de pais têm condições de cadeirões para os pais pernoitarem e também infraestrutura ao nível da parte de higiene, de possibilitar aos pais essas... Pronto. Da realidade que eu conheço, acho que não existe assim tanta diferença entre, por exemplo, no meu hospital, a unidade de neonatologia e o serviço de pediatria que é no piso de cima. Mas pronto, estou a falar da realidade que conheço e não posso extrapolar daí mais considerações. Há aqui uma diferença que eu acho que é substancial e que também levaria a um redimensionamento da estrutura. É que, em geral, estes internamentos em neonatologia que são mais ansiogénicos para os pais, que geram mais stress parental, são de bebés que vão permanecer muito tempo. Não é o internamento de pediatria numa cirurgia de curta duração, que são 7 dias, 8 dias, e que é tolerável os pais terem condições menos favoráveis de instalação. Mas condições menos favoráveis de instalação, 1 mês, 2 meses, porque não são humanamente toleráveis, não é? E, portanto, isto só se tivéssemos uma residência para os pais, como há um Hospital do Norte que tem, ali de parceria com a unidade e as pessoas pudessem também ter os seus períodos de descanso. Senão é humanamente insustentável, não é? Podemos, às vezes, encontrar aqui algum equilíbrio, um meio termo. E eu acho que, por exemplo, a questão de encontrar, e às vezes há hospitais que têm estas parcerias, em que há um alojamento relativamente perto do hospital, não é? Em que, por exemplo, para aqueles pais que moram longe, é muito mais fácil estar ali a 1 quilómetro ou 2 do hospital do que vir todos os dias 50, 60 quilómetros, com problemas financeiros que as pessoas têm efetivamente, não é? De se poder deslocar. Eu penso que isto digamos, encontrar aqui, se calhar para alguns pais, é isto que é necessário, não é? É necessário. E depois, naquelas situações, mesmo das unidades, eu penso que todos nós estamos abertos a isso, em que há situações em que realmente não é a prática do dia-a-dia dos pais permanecerem as 24 horas por dia, mas há realmente a abertura toda para exceções, não é? Situações de bebés muito doentes, em que na verdade os pais precisam de estar ali ao lado, ou pelo menos perto, não é? E nós já temos aberto, é a sala onde os pais, que temos para os pais ir de lá ficarem, é o cadeirão ao lado da incubadora. Portanto, são situações que vão um bocadinho ao encontro das necessidades. É evidente, não podemos generalizar, porque efetivamente não podíamos ter um cadeirão ao lado de todas as incubadoras, não é? Mas penso que é um bocadinho esta sensibilidade para cada situação, abrirmos um bocadinho, sermos flexíveis, porque é evidente, eu acho que temos que, sobretudo, fazer a diferença nas situações que são diferentes. Eu acho que concordo com o que diz, mas acho que nós não podemos aceitar os mínimos, não podemos, nós temos que trabalhar para exigir os máximos e para trabalhar, exatamente, e chamar a atenção, como foi referido há pouco, nós temos mesmo que, porque em 2021 nós não podemos ter hospitais que não têm salas de amamentação, que os pais não têm, as mães não têm privacidade para amamentar os seus bebés. A minha filha nasceu em 2001, eu não queria amamentar, porque estavam os pais todos a entrar, pais, mães, avós, não havia condições. E eu pergunto, hoje temos em todas as unidades da Open Space espaço reservado para que a mãe tenha privacidade a cada uma das mães. Será que temos em todas? Não sei se temos. Não sei se temos em todas as unidades. Temos salas de pais para convívio em todas as unidades? Também não temos. Temos cadeirões para quando os bebés não estão bem, ou temos salas de luto, como se falou ali,
em todas as unidades também não temos. Eu vi e assisti a bebés a morrer ao meu lado com os pais a assistirem à morte dos bebés. Isto ainda acontece nos dias de hoje em algumas unidades do país. Portanto, pensando nos pais e naquilo que é o trauma que estão a viver, e que estão a viver não só dos seus, mas dos outros que estão ali ao lado, nós temos que avançar e temos que fazer algo mais. E, portanto, não chega... E eu entendo... Há, de facto, falta de recursos financeiros, falta de recursos humanos, mas é nosso papel todos juntos, porque eu percebi que estamos todos de acordo em tudo, nós estamos praticamente todos de acordo em tudo, mas falta-nos juntarmos e conseguirmos chegar a quem pode tomar decisões, em fazer, passar esta mensagem, a urgência de atuar, porque os bebés, se calhar, até se estamos a ter bebés com os resultados do estado de saúde ou da qualidade de saúde dos bebés até pode ser melhor, mas se calhar o estado de saúde mental dos pais não é. E portanto temos que olhar precisamente para aquilo que diz o Infant and Family Centered Care, é tratar de toda a família, ter a família no centro das tomadas de decisões, no centro do cuidar, juntar os pais para poderem ser parceiros nos cuidados e ouvir os pais, ouvi-los e atuar em conformidade também com as decisões que são tomadas em conjunto. E falta-nos dar este passo. Eu entendo, percebo as dificuldades e volto a dizer, eu tenho um carinho, tenho eu e tenho todos os pais de bebés que nascem em Portugal prematuros, um enorme carinho e um enorme reconhecimento por tudo aquilo que se faz nas unidades e não há dúvida nenhuma na competência dos nossos profissionais. Aliás, só assim é que são reconhecidos ao nível europeu pelos resultados que têm. Ninguém aqui, quer ao nível das famílias, quer até ao vosso nível, entre pares e mesmo nos vossos colegas europeus que tenha dúvidas daquilo que são as competências em Portugal. Mas não chega, nós temos que caminhar para conseguir mais e melhor, sem dúvida.